Fading so slow, black hole. I feel it slipping away. We're all we've got. If you're lost, I'm diving in after you. Ana Paula Nogueira é a nutricionista do Empório Saúde Homeofórmula e hoje vamos falar de um assunto que tem sido muito comentado nas redes sociais: glúten, o uso dele ou não dentro de uma dieta. Ana Paula, existem dietas que são isentas de glúten. Isso pode acarretar algum problema? Isso, exatamente. Tem alguns casos em que realmente o glúten, a isenção do glúten ou a restrição do glúten é necessário. Quais são os casos? Isso, é o caso da doença celíaca, né? E também o caso da sensibilidade ao glúten. Algumas pessoas são sensíveis ao glúten e acaba sentindo um desconforto abdominal, alguns sintomas em relação a isso. Então, nesses casos, realmente é indicada a restrição. E como que a gente descobre que nós temos essa restrição ao glúten? Tem gente que tem restrição à lactose, então faz uma dieta isenta de lactose. Como a gente descobre em relação ao glúten? Bom, em relação ao glúten, você deve procurar um especialista, né? Uma nutricionista, um gastro, para ser diagnosticado, para ter o diagnóstico nutricional e o diagnóstico clínico em relação a essa patologia, principalmente da doença celíaca, e não simplesmente só reduzir por conta própria ou fazer essa restrição por conta. Muita gente confunde, eu não sei se ainda, mas antigamente pelo menos sim, confunde o glúten com gordura. Então às vezes você compra um pão lá sem glúten, aí você acha, é sem gordura, tal coisa sem glúten, sem gordura. Totalmente errado. Isso, totalmente errado. O glúten é uma proteína que está dentro do trigo, do grão do trigo. E é um carboidrato, então não é gordura, não tem nada a ver glúten com gordura. E ele ajuda a perda de peso ou é um mito? Então, o glúten, a restrição do glúten não está ligada com a perda de peso. A perda de peso, ela é ligada com uma dieta individual e se realmente essa dieta é necessário ou não restringir o glúten. Então, nem sempre você tirando o glúten é sinal que você vai emagrecer. Depende da sua qualidade, da sua alimentação. Bom, como a gente prometeu falar de alguns alimentos que contêm glúten, alguns, né, que eu sei que a lista deve ser grande. Isso, nós temos o trigo, né? Tem a farinha de trigo, os pães. Tudo que é derivado do trigo, então macarrão, pão. Isso, exatamente, macarrão, o pão, os biscoitos também. Nós temos também aveia por contaminação, então granola, alguns produtos feitos com aveia, o malte, a cevada e o centeio. Cerveja, que geralmente tem a cevada, também tem glúten. Então, e hoje nós temos uma legislação que todos os fabricantes são obrigados a colocar contém ou não contém glúten. Então, sempre ficar atento. Quem tem restrição ou uma sensibilidade tem que ficar atento ao rótulo. Esses alimentos podem ser substituídos? Isso, você pode, para quem tem alguma restrição, pode substituir sim. O pão, hoje nós temos o pão sem glúten, né? Nós trabalhamos aqui no Empório com o pão sem glúten. Temos também a tapioca, que o pessoal está substituindo muito. Tem que tomar muito cuidado, porque a tapioca é calórica, a tapioca tem carboidrato. Ela é feita de carboidrato, né? Isso, exatamente. Então, assim, a tapioca tem que tomar cuidado com a quantidade da tapioca, com o recheio dessa tapioca. Tem macarrão, hoje temos macarrão de milho, feito com arroz, que também substitui bem todos esses produtos que têm glúten. I'm diving in after you. I would touch the sun, I'd come undone. It's true, I'd fall for you. Wherever you go, fading so slow.